cliente é elegível e não sabe, às vezes o pessoal imagina algo maior do que ele realmente é, ou imagina uma dificuldade maior, ou até menospreza o seu próprio currículo, sua própria carreira. Isso é muito comum. A gente, às vezes, Uhum. conversa com alguns clientes que são super elegíveis, currículo excelente, consegue atingir todos os critérios necessários e a pessoa não sabe, ou por algum motivo ou outro acaba se diminuindo. Então, eu sempre recomendo, conversa com a gente, conversa com um profissional especializado, para entender se você é elegível ou não é. E me aprofundando um pouco mais sobre essa questão da elegibilidade, o EB2NW tem dois caminhos que a USS nos oferece. Um é para quem tem grau avançado acadêmico, e quando eu digo grau avançado acadêmico, eu estou me referindo àquele profissional que tem um bacharel no Brasil, tem um ensino superior, se formou e após a formação tem mais de 5 anos de experiência profissional progressiva. A partir daí, a gente consegue começar a construir o caso. São os dois primeiros critérios de elegibilidade. A outra parte é o exceptional ability, são as habilidades excepcionais, que é muito usado para profissionais de TI, policiais. É aquele profissional que, embora não tenha ensino superior, tem mais de 10 anos de experiência profissional, principalmente o critério de 10 anos. A parte de exceptional ability, na verdade, a USAS nos oferece 6 critérios, e desses 6 critérios a gente precisa preencher 3. Eu comentei sobre os 10 anos de experiência profissional, esse é um critério importante, realmente, é o segundo critério, mas tem um primeiro, que é o education. Então, por exemplo, a gente tem clientes que às vezes tem um tecnólogo em informática, um tecnólogo em elétrica, e nos pergunta, Henrique, será que eu sou elegível? Meu tecnólogo serve, não serve? Sempre, essa dúvida sempre surge nas nossas reuniões. Embora não Uhum. seja considerado grau avançado acadêmico, ele é considerado, sim, o education, no primeiro critério da exceptional ability. Então, a gente está falando de educação, a gente está falando de 10 anos de experiência profissional. O terceiro critério é licença profissional, muito comum, normalmente o CREA, OAB, CRA. Quarto critério, uma remuneração acima da média. Muita gente fica extremamente preocupada com esse critério. Henrique, eu sou professor, minha renda é baixa, então eu sou policial, minha renda não é alta. Qual é a visão dos Estados Unidos sobre isso? Esse é um critério super polêmico. Em 99,9% dos nossos casos, a gente prefere não utilizar, e a gente até tenta deixar o cliente um pouco tranquilo quanto a isso, porque tem a questão de conversão da moeda, tem a realidade do Brasil, tem a realidade da profissão. Não é um assunto que muito cada oficial da USAS muito uniforme, cada oficial da USAS tem um entendimento diferente. Enfim, então normalmente a gente pula essa etapa, mas aí não precisa se preocupar, porque tem a quinta, que é o membership, são associações, tem a sexta, que são as cartas de suporte. É uma etapa super importante do pleito. A gente gasta muita energia com o cliente nessa fase. É importante o cliente pensar em 4 pessoas que tiveram experiência profissional, compartilharam experiências, compartilharam projetos, e aí a gente sempre ajuda, a gente está sempre. Acho que essa talvez seja um grande diferencial da Premium, essa questão de qualidade, essa questão de atendimento boutique, essa questão de Sem dúvida. proximidade. A gente passou por isso na montagem do meu caso com a minha esposa. Eu me lembro da dificuldade que a gente teve com as cartas de suporte, por exemplo. É um momento que o cliente se sente muito inseguro, então o nosso papel aqui é tentar transmitir essa segurança para o cliente e a importância da carta e, ao mesmo tempo, o apoio para escrever uma carta bem feita, que, de fato, é um critério importante. E, por final, a gente tem um critério coringa, que são as outras evidências comparáveis. É uma pergunta também muito comum nas nossas reuniões, os clientes sempre perguntam o que seriam essas outras evidências, e, de fato, é um critério coringa, que pode ser premiações, às vezes uma foto recebendo um prêmio, é muito comum a gente usar, o cliente, de repente, tem um portfólio, se ele for empresário, enfim, a gente sempre consegue, na nossa reunião operacional com o nosso time, conversar com o cliente e sempre consegue puxar uma coisa ou outra. Então, para concluir um pouco, essa é a primeira fase do EB2NW, a parte objetiva. Após, isso é tão importante quanto apresentar um plano, que é National Interest Waiver, significa esse interesse nacional. É a grande oportunidade do peticionário conseguir um waiver, não ter a necessidade de ter um patrocinador americano. Isso é um ponto, é a cereja do bolo do EB2NW. E normalmente a gente consegue isso apresentando um plano, apresentando um projeto para os Estados Unidos. Então, um projeto com importância nacional, o cliente ser bem posicionado,
Enfim, em outras palavras, a gente conta a história profissional do cliente e apresenta um projeto, um plano para os Estados Unidos. Às vezes um plano profissional, às vezes um plano de negócios. Juntando esses dois fatores, a gente consegue construir um caso muito bom, com uma taxa de aprovação muito alta, e eu sempre ressalto que o cliente, embora fique um pouco assustado, contar com a nossa ajuda, que a gente vai caminhar juntos até o final, até a aprovação.